Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema super difícil, que é quando um funcionário, um liderado, um colaborador, alguém que está subordinado a você não está te obedecendo, né? Isso tecnicamente se chama insubordinação. A pessoa não obedece, ela não faz o que ela tem que fazer, o que você está orientando, pedindo para que faça, e você, no caso, é o chefe dessa pessoa e muitas vezes as pessoas passam por isso e não sabem o que fazer. Às vezes você é uma pessoa que foi promovida há pouco tempo e nunca teve um cargo de liderança e está assistindo aqui esse vídeo e fala, meu, e agora? O que eu faço? Ou às vezes você nem chegou ainda a ser promovido, mas já está com medo de ter que abordar esse tipo de situação, porque tem situações que são muito difíceis. Eu fiz isso durante muitos anos e eu criei uma maneira, quase que um método de fazer isso, que ela é um approach mesmo. Né? Nem sempre você chega ali para de repente, pô, a pessoa não te obedeceu, você pega e manda embora, você quer dar uma bronca. Tem gente que acha que tem que gritar, que tem que fazer. E muita gente vê líderes fazendo isso, né, tendo atitudes mais brutas, mais bruscas. Não é o meu estilo de fazer e eu acho que não é o certo mesmo. Isso pode trazer inclusive problemas trabalhistas para as pessoas, né, para as pessoas não, para as empresas. Isso chega, claro, nas pessoas. Então o que eu vejo, muitos extremos nesse tipo de abordagem. Ou a pessoa ela é extrema e grita e às vezes ela fica segurando uma insubordinação, guardando aquilo dentro dela e ela só consegue tomar uma atitude quando ela está com muita raiva e ela vai e explode. Então essa é a pior maneira de você fazer isso. E existe uma outra maneira, que é a pessoa que não chega a explodir, ela só fica guardando, e ela fica mal, daí ela começa a provocar a pessoa, daí ela começa a querer humilhar, começa a querer rebaixar na frente dos outros. Ela faz assim algo meio por debaixo dos panos. As duas extremidades são erradas. Então, quando você vê uma situação como essa, você precisa abordar ela, né? Não é toda vez, às vezes você precisa ver isso acontecer mais de uma vez para ver se é isso mesmo. Tem gente que gosta de abordar assim na primeira. Acho que depende muito da gravidade da situação. Vamos lá, então? Quando você aborda uma pessoa e você vai dar ali uma cobrada nela, você vai pedir, tipo, falar de uma forma mais incisiva, tipo, poxa, você não fez isso, ó, você não fez aquilo. Ou então, enfim, quando você vai fazer esse tipo de abordagem, eu recomendo que você não faça isso, ou que o seu gestor, ou que as pessoas no geral, não façam isso na frente de outras pessoas. Porque se você aborda uma pessoa, vai puxar, dá um puxão de orelha dela, tem outras pessoas junto e ela responde mal, ela mostra a insubordinação na frente dos outros, ela traz um exemplo péssimo se você não for extremamente incisivo. E ser extremamente incisivo não é gritar, não é ficar com raiva, não é para ir para esse lugar emocional. É um lugar frio, é um lugar sério, onde você simplesmente fala: então você pode pegar suas coisas que hoje é o seu último dia de trabalho. Pronto. Sabe, você está sendo oficialmente demitido, eu não vou discutir com você, não vou entrar nesse impasse. Se você não quer fazer tudo bem, você tem esse direito, você está sendo mandado embora agora, tá bom? Tchau. Se você vai abordar uma pessoa e você não é o líder máximo, ou mesmo até se você for o líder máximo e você não estiver disposto a mandar embora aquela pessoa se ela te responder mal, não faça isso. Deixe para chamar e cobre as pessoas individualmente. Então, só trazendo aqui o exemplo, vamos lá, você pediu uma coisa para a pessoa, você acompanha e ela não faz, e aí você chama ela para saber se ela fez, se ela não fez, e ela não está entregando, não está fazendo, e aí você precisa então ter uma conversa difícil com ela. Aí você marca, vamos falar o seguinte: não chegue, não dê a bronca na hora. Você falou com a pessoa, você fez aquilo? Não, não fiz. Daí, a primeira vez, você fala, olha, para semana que vem isso precisa ser feito, ou para tal dia isso precisa ser feito. Isso é muito urgente, eu preciso que até o final do dia você faça. Tá bom? Tá bom. Beleza. A pessoa não fez de novo, você fala, olha, a gente vai ter que combinar então, marcar uma reunião. Como que tá a sua agenda? Você marca a reunião, mostra que é sério. Não faça disso uma brincadeirinha, né? É muito natural as pessoas quererem às vezes fazer uma piadinha, dar um sorrisinho, dar um tapinha nas costas para querer amenizar. Não, esse é o contrário. Esse é um momento de seriedade. Então você olha no olho e fala: você não fez? Tá bem, a gente precisa marcar uma reunião então, porque esse assunto é sério, eu já mostrei seriedade para você. Como que tá a sua agenda? Vamos marcar, olha, dependendo se você cuida da pessoa, né, e você simplesmente fala para ela o horário que é para ela marcar, ou você pergunta para ela como é que tá a agenda dela, combina e beleza. Agora vamos lá para o próximo passo. Quando você for chegar nesse dia, então você combinou com ela, tudo mais, você tem que se preparar para aquilo. E o primeiro ponto, mais importante, por que que inclusive eu falei para você não falar na hora, para você marcar uma outra reunião, às vezes parece uma coisa meio idiota, né? Poxa, já estou falando individualmente com a pessoa, vou marcar uma reunião para outro dia para falar de novo. Primeiro que você dá um tempo para você mesmo, para você não estar envolvido emocionalmente, para você se planejar, para você pensar como que você vai abordar. Então, o que acontece? Para essa reunião, você não deve estar com raiva. Você precisa estar frio. Então, se é uma coisa que está te incomodando muito, você está irritado com a pessoa,
joga um prazo um pouquinho mais para frente, faz de repente, marca com ela logo depois do final de semana, ou depois de algum dia que vai ter alguma coisa legal. Tenta assim, deixar para um momento onde você realmente vai estar mais tranquilo, que você não vai estar com raiva. E não dependa, né? Fica aqui com essa mensagem, não dependa da sua raiva para você ter uma atitude mais incisiva. Estar mais tranquilo não significa ter uma reunião mais tranquilo. Significa você poder fazer uma abordagem dura sem estar envolvido emocionalmente. Então esse é o primeiro conselho que eu te dou. O segundo conselho que tem super a ver com esse é você marcar mais perto do período onde você entra no trabalho. Porque o que acontece? Várias coisas causam um desgaste cognitivo, você vai se cansando. Então, quanto mais você se cansa, menos você tem capacidade cerebral mesmo cognitiva de às vezes controlar uma emoção, de planejar algo, de ter uma atitude mais ponderada, ou enfim, de conseguir seguir um roteiro. Tá legal. Aí você sentou, começou, marcou bonitinho, tal, sentou lá com a pessoa. É importante você ter um caderno ou um papel. Assim, muitas vezes eu fiz sem, mas eu acho interessante você ter, principalmente se são suas primeiras vezes. Você deve escrever os fatos, tá? A ordem dos fatos. Então, por exemplo, para você não esquecer de nada, tá? Então, vamos lá. Foi pedido em tal dia para a pessoa fazer isso. A pessoa não fez e disse que não sei o que, não sei o que lá. Foi combinado um novo prazo. A pessoa disse novamente. Quando foi questionada sobre não sei o que lá, a pessoa disse que não ia mais fazer. Então, escreva todos os fatos, tá? Não diga. Essa hora é muito importante você separar o que é fato do que é sentimento, o que é percepção. Então, assim, não escreva tipo, fulano ficou chateado porque não sei o que, não sei o que lá, tá? Deixe sempre os fatos primeiro. Se você quiser trazer as emoções que os fatos originaram, deixe isso para o final. Primeiro você precisa trazer fato, 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 fato. E aí, por último, você pode ou não trazer como a outra pessoa tem sentido. Se você estiver intermediando ou se você estiver falando por você mesmo, você pode falar, olha, tudo isso aconteceu e eu estou realmente chateado. Você pode falar que você está chateado com a pessoa, não é um problema. Mas não fala, por exemplo, você me tratou mal, por exemplo. Você pode falar assim, você disse tal coisa, fato. Eu senti dessa forma. Então isso aqui é um pouquinho de comunicação não violenta, tá? Então você leva o fato, o que aconteceu, você não entregou, não diga para a pessoa, você está me desrespeitando. Você pode falar assim, você não está entregando a tua responsabilidade nessa empresa e eu estou me sentindo extremamente desrespeitado com isso. Olho no olho, sério. Mas você não fala, você está me... Entendeu? Você não acusa a pessoa como se ela estivesse querendo te provocar. Porque isso pode ser coisa da tua cabeça e isso não tem prova, isso é subjetivo. Você fez isso, se for para dar uma bronca, olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E aqui eu tô me sentindo assim, o fulano também não usa tipo todo mundo, tá? Que todo mundo é muito abrangente, é muita gente. Tô falando isso agora para você por quê? Porque você tem que se preparar e saber que você vai levar para a reunião essa lista ou você vai memorizar muito bem esses tópicos que são fatos, 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 tá bom? Se você quiser, você pode colocar fatos, 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 fatos e o que vai acontecer, qual que é a abordagem final, que é o que eu vou falar depois, você vai entender melhor até o final do vídeo. Mas se você sentir que é necessário você falar como as pessoas estão se sentindo, você fala fato, 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 sentimento, 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 sentimento. Lembrando que você nunca acusa a pessoa de causar o sentimento, você diz que a pessoa fez o que ela fez e que ela sabe que ela vai concordar com você. E depois você fala como você se sentiu, como as pessoas se sentiram, tá bom? Beleza. Aí, sentou com a pessoa, tá legal. Então você se preparou, levou isso tudo escrito, tal, bonitinho, já sabe o que você vai fazer, mas o primeiro passo ali não é você chegar falando. Pelo contrário, você tem que ouvir bastante antes de falar. Porque o seu tempo de fala, as pessoas costumam achar que seu tempo de fala tem que ser longo. Seu tempo de fala tem que ser curto. Porque ele pensa, ele é como se fosse um. Ele é um tiro de sniper, né? Ele não é um tiro de canhão. Então você tem que falar poucas coisas, é muito mais forte, em vez de eu chegar para você e ficar aqui 40 minutos explicando o porquê do porquê que você fez não é legal, que só vai te falar, ai meu Deus, eu não aguento mais, do que eu pegar e falar assim, você não fez isso, isso não sei o que lá, eu estou me sentindo desrespeitado, isso não pode voltar a acontecer, se isso voltar a acontecer, o que vai acontecer é isso, você entendeu? Entendeu, então pode dar licença. É muito mais forte do que você falar, você não sabe o tanto de vezes que eu tenho que não sei o que, não sei o que lá. Você pode até fazer isso, mas, meu, eu acho feio. Eu acho que menos palavras, deixa a pessoa falar, 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 e aí depois você
traz para você, a sua fala tem que ser menor, mais incisiva, mais direta e conclusiva, tá? Ela tem que ir do começo até o final, sem interrupções. Deixa a pessoa falar tudo o que ela precisa, porque não é um jogo de ping-pong, não é um bate-bola, tá? É diferente. Você não está tendo, por mais que você chame de conversa, e é uma conversa assim. A pessoa fala e depois você fala. E aí quando você fala até encerrar. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda assim você estiver sentindo necessidade de se preparar um pouco melhor, de se apropriar um pouco mais disso tudo, eu fiz uma sequência de vídeos. Então assiste o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.